Todo mundo conhece a fada do dente, aquela figura mágica que troca dentes de leite por moedas ou pequenos presentes enquanto as crianças dormem. Mas você já se perguntou de onde surgiu essa tradição? A história da fada do dente vai muito além do que imaginamos, mergulhando nas profundezas das mitologias antigas e culturas de todo o mundo. Hoje, vamos explorar as verdadeiras origens desse personagem encantador, descobrindo como diferentes civilizações lidavam com a perda dos dentes das crianças e como essas práticas se transformaram na fada do dente que conhecemos hoje. Se liga aí que vai ser foda! As origens mitológicas e históricas da fada do dente remontam a tempos antigos, quando os dentes de leite eram muito mais do que simples partes do corpo que caíam naturalmente. Em muitas culturas ao redor do mundo, esses dentes eram vistos como itens de grande poder simbólico e espiritual. Havia uma crença comum de que os dentes possuíam uma conexão direta com a alma da criança, e, por isso, era essencial que fossem protegidos ou descartados de maneira apropriada para evitar que caíssem em mãos erradas. Em várias civilizações, os dentes de leite eram cercados de rituais específicos, que visavam garantir a proteção da criança e seu crescimento saudável. Um dos métodos mais comuns era o de enterrar os dentes. A prática de enterrá-los em locais sagrados, como perto de árvores ou em jardins, era vista como uma forma de devolver à terra aquilo que dela havia vindo, promovendo a continuidade do ciclo da vida e garantindo a fertilidade futura. Outra prática comum era a de queimar os dentes. Essa ação era considerada uma maneira de destruir qualquer vínculo que pudesse existir entre o dente e a criança, protegendo-a assim de influências malignas. Em algumas culturas, acreditava-se que se um animal ou uma pessoa má encontrasse o dente, poderia usar esse item para amaldiçoar a criança, interferindo em sua saúde ou crescimento. Queimá-lo era, portanto, uma maneira de prevenir tais perigos. Além disso, em sociedades antigas, era comum oferecer os dentes de leite aos deuses. Este ato de oferenda tinha como objetivo ganhar o favor divino, garantindo que a criança continuasse a crescer forte e saudável. Os dentes eram deixados em altares ou jogados em rios sagrados como forma de pedido de proteção e bênçãos. Esses rituais mostram como a perda dos dentes de leite era cercada de significados profundos, refletindo as preocupações das sociedades antigas com o bem-estar das crianças. A figura do Ratoncito Pérez é uma das representações mais conhecidas e queridas em países de língua espanhola, especialmente na Espanha e na América Latina. Essa pequena criatura, que na verdade é um rato, ganhou fama por sua tarefa peculiar. Ele recolhe os dentes de leite que as crianças deixam debaixo do travesseiro, em troca, deixam um presente ou uma moeda. A história do Ratoncito Pérez foi popularizada na Espanha no final do século XIX, quando o padre jesuíta Luís Colombo escreveu um conto para o rei Afonso XIII, que na época era apenas uma criança e tinha perdido um de seus dentes. No conto, Pérez é um rato que vive em uma caixa de biscoitos em uma confeitaria e faz suas rondas noturnas para recolher os dentes das crianças. A ideia de uma criatura mágica que coleta dentes de leite, no entanto, não se restringe ao Ratoncito Pérez. Em diferentes culturas ao redor do mundo, encontramos versões semelhantes que refletem a mesma preocupação em criar uma experiência mágica e positiva em torno da perda dos dentes das crianças. Na Irlanda, por exemplo, são os duendes que têm essa função. Esses seres travessos e misteriosos, conhecidos por sua ligação com a natureza e o mundo mágico, também coletam os dentes das crianças e, em troca, oferecem moedas ou pequenos presentes. A ligação dos duendes com a terra e os antigos rituais celtas de proteção provavelmente influenciou essa versão da história. Na mitologia celta, a tradição envolve fadas, que são consideradas guardiãs dos dentes de leite. Essas fadas, que fazem parte de um vasto panteão de seres mágicos, são conhecidas por seu caráter benevolente, mas também por seu poder de influenciar o destino das pessoas. Acreditava-se que ao recolher os dentes, as fadas protegiam as crianças de influências malignas e ajudavam a garantir seu crescimento saudável. Em troca, deixavam presentes que simbolizavam as bênçãos que traziam consigo. As fadas desempenharam um papel fundamental na mitologia europeia, especialmente na tradição celta, onde eram vistas como seres poderosos que habitavam um mundo paralelo ao nosso. Conhecido como Outro Mundo ou Cid na mitologia celta, esse reino mágico era habitado por fadas e outros seres sobrenaturais que, apesar de invisíveis à maioria dos humanos, frequentemente interagiam com o mundo mortal.
As fadas celtas eram profundamente respeitadas e temidas, pois acreditava-se que tinham o poder de influenciar tanto positivamente quanto negativamente a vida das pessoas. Esses seres, muitas vezes retratados como belos e etéreos, tinham personalidades complexas e variadas. Algumas fadas eram vistas como guardiãs da natureza, protetoras de florestas, fontes e montanhas, e, em muitos casos, ajudavam os humanos em momentos de necessidade. Elas eram conhecidas por conceder bênçãos e proteger aqueles que as respeitavam e honravam seus espaços sagrados. No entanto, nem todas as fadas eram benevolentes. Muitas histórias alertavam sobre o perigo de irritá-las ou invadir seus domínios, já que fadas vingativas poderiam amaldiçoar pessoas, sequestrar crianças ou provocar desastres. Essa dualidade das fadas, ao mesmo tempo protetoras e perigosas, refletia a crença celta de que o mundo sobrenatural estava intimamente conectado ao cotidiano, e que os humanos precisavam respeitar as forças além do seu controle. Essa visão evoluiu ao longo dos séculos, com as fadas assumindo diferentes formas nas tradições populares europeias. Algumas lendas as retratavam como seres travessos que pregavam peças nos humanos, enquanto outras as viam como guardiãs invisíveis que protegiam crianças e lares. A figura da fada do dente, uma das fadas mais populares hoje em dia, pode ter suas raízes nessas crenças antigas. Na tradição celta, era comum acreditar que partes do corpo humano, como cabelos e dentes, possuíam uma ligação mágica com a pessoa. Assim, o destino dos dentes de leite era cercado de rituais para garantir que as fadas ou outros seres não usassem esses itens para influenciar o destino da criança. A ideia de uma fada que coleta dentes pode ter evoluído dessa crença em fadas guardiãs, que ajudavam a proteger as crianças durante momentos vulneráveis, como a transição da infância para a fase adulta. Na Idade Média, as fadas passaram a ser integradas ao folclore cristão e, em muitos casos, sua natureza foi suavizada, transformando-as em figuras mais benevolentes. Assim, o conceito de uma fada protetora que troca dentes de leite por presentes ou moedas surgiu como uma maneira de transformar um rito de passagem, que antes era visto com certa apreensão, em uma experiência mágica e positiva para as crianças. A influência das fadas na mitologia europeia, especialmente na tradição celta, ajudou a moldar a maneira como muitas culturas veem o mundo mágico e sobrenatural. A fada do dente, embora aparentemente uma figura infantil e inofensiva, tem raízes profundas em um sistema de crenças que vê o sobrenatural como parte integrante do mundo humano. Os duendes são figuras icônicas na mitologia europeia, especialmente nas tradições celtas e germânicas, onde são retratados como pequenos seres sobrenaturais que habitam florestas, montanhas e outros locais isolados. Essas criaturas, conhecidas por sua astúcia e habilidades mágicas, sempre tiveram uma relação ambígua com os humanos. Eles eram frequentemente vistos como guardiões de tesouros ocultos e objetos valiosos, e suas interações com o mundo humano poderiam variar entre o benevolente e o travesso, dependendo de como eram tratados pelos mortais. Na mitologia europeia, os duendes eram conhecidos por coletar objetos que consideravam valiosos ou interessantes, incluindo itens pessoais como cabelos, unhas e, claro, dentes de leite. A crença de que os duendes poderiam coletar dentes estava enraizada na ideia de que esses seres tinham um fascínio especial por itens que mantinham uma conexão mágica ou simbólica com os humanos. Os dentes de leite, por serem uma parte do corpo que cai naturalmente durante a infância, eram vistos como especialmente carregados de significado. Em algumas tradições, acreditava-se que os duendes poderiam usar esses dentes para realizar feitiços ou criar amuletos. A coleta de dentes era, portanto, uma atividade que envolvia não apenas um interesse material, mas também um elemento mágico. Em troca de dentes ou outros objetos valiosos, os duendes poderiam deixar presentes, como moedas, pedras preciosas ou até mesmo promessas de boa sorte. Esse comportamento reforçava a crença de que, apesar de seus truques e travessuras, os duendes poderiam ser aliados poderosos, desde que fossem tratados com respeito. Essas criaturas também eram vistas como intermediários entre o mundo humano e o sobrenatural. Acreditava-se que eles possuíam conhecimentos secretos sobre as forças da natureza e a magia, o que lhes permitia influenciar a sorte e o destino das pessoas. A figura da fada do dente, tal como a conhecemos hoje, começou a tomar forma no início do século XX, especialmente nos Estados Unidos.
Esse período marcou uma transição significativa nas atitudes sociais em relação à infância, influenciada por mudanças culturais, econômicas e educativas que valorizaram o bem-estar e o desenvolvimento das crianças de maneira inédita. A fada do dente surgiu nesse contexto como uma figura mágica e reconfortante, transformando um rito de passagem potencialmente assustador, a perda dos dentes de leite, em uma experiência positiva e cheia de expectativa. Durante o século XIX e o início do século XX, a ideia de recompensar as crianças por seus dentes perdidos começou a se popularizar, particularmente nas sociedades ocidentais. Esse costume pode ter sido inspirado por tradições europeias mais antigas, onde fadas ou outras criaturas mágicas eram associadas à proteção das crianças e à troca de objetos simbólicos. No entanto, foi nos Estados Unidos que a fada do dente ganhou destaque como uma figura específica, distinta de outras fadas ou seres míticos. Essa transição para o mito moderno da fada do dente foi impulsionada por diversas mudanças sociais. O século XX viu um aumento significativo no foco sobre a infância como uma fase especial da vida, merecedora de proteção e cuidados específicos. A psicologia infantil estava ganhando terreno, e havia uma crescente ênfase em criar ambientes que estimulassem a imaginação e o desenvolvimento emocional das crianças. Nesse cenário, a fada do dente se encaixou perfeitamente como uma tradição que reforçava a importância do cuidado parental e ao mesmo tempo cultivava a imaginação infantil. A perda dos dentes de leite é um rito de passagem importante na vida de uma criança, e ao redor do mundo, diversas culturas desenvolveram suas próprias tradições para lidar com esse momento. Embora a figura da fada do dente seja amplamente conhecida nas culturas ocidentais, muitas outras sociedades têm rituais e mitos que refletem a mesma preocupação em marcar essa transição da infância para a próxima fase da vida, cada uma trazendo um toque cultural único. No Japão, por exemplo, existe a prática de jogar os dentes de leite no telhado ou debaixo da casa, dependendo de qual dente se perdeu. Se for um dente de cima, a criança deve jogá-lo no chão, e se for um dente de baixo, deve ser lançado no telhado. A ideia é que, ao fazer isso, o dente cresça de forma saudável na direção correta. Essa tradição está enraizada em um desejo de promover o crescimento saudável dos novos dentes, e é acompanhada de uma espécie de desejo para que os dentes permanentes nasçam fortes. Na Índia, as tradições variam de acordo com a região, mas uma prática comum envolve os roedores, particularmente os ratos. Em muitas culturas indianas, acredita-se que os ratos, que têm dentes fortes e crescem continuamente ao longo da vida, possam ajudar as crianças a terem dentes saudáveis. As crianças são encorajadas a jogar seus dentes em locais onde os ratos possam encontrá-los, ou a deixá-los em cantos escuros, onde esses animais possam acessá-los. Esta prática é acompanhada por orações e cânticos que pedem por novos dentes fortes e saudáveis. Na China, a prática também envolve jogar os dentes. No entanto, a tradição geralmente se refere a jogar os dentes de leite para o telhado ou enterrá-los no chão, dependendo da localização do dente perdido, similarmente ao Japão. O objetivo é garantir que os novos dentes cresçam de forma reta e saudável. Algumas famílias chinesas também realizam pequenos rituais em casa para celebrar a troca dos dentes, incluindo a recitação de antigos provérbios que expressam desejos de boa sorte e saúde para a criança. Essas tradições, apesar de suas diferenças, compartilham um tema comum com a história da fada do dente. Todas tratam a perda dos dentes de leite como um evento significativo na vida de uma criança, que merece ser marcado de alguma forma. Tanto na prática ocidental de deixar o dente debaixo do travesseiro para a fada do dente quanto nas tradições de jogá-los em telhados ou enterrá-los, há uma ênfase na ideia de que esse momento deve ser celebrado e que ele tem implicações para o futuro crescimento da criança. A comparação entre essas diferentes tradições ao redor do mundo destaca a universalidade desse rito de passagem. Independentemente da cultura, a transição da infância para uma nova fase da vida é marcada por rituais que expressam preocupação e cuidado com o bem-estar da criança. A maneira como cada cultura interpreta e celebra essa transição pode variar. Mas o sentimento subjacente de proteção, desejo de crescimento saudável e o reconhecimento da importância desse momento são constantes. Essas práticas culturais mostram como a perda dos dentes de leite vai além de um simples acontecimento biológico. É um momento carregado de simbolismo, que conecta gerações e reflete as crenças e valores de cada sociedade.
Se você gostou desse vídeo e deseja explorar mais conteúdo relacionado à mitologia, ao sobrenatural e a outros tópicos fascinantes, não hesite em se inscrever no canal. Deixe seus comentários abaixo com perguntas, sugestões ou compartilhe suas próprias histórias e experiências. Além disso, ative o sino de notificações dessa forma. Você nunca perderá um novo vídeo e estará sempre atualizado com nosso conteúdo.